E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou estar aqui para fazer mais uma análise no canal. Dessa vez vamos analisar esse incrível set que é o Chose Customize Set. Antes de qualquer coisa eu tenho que lembrar que esse set não é meu. Eu peguei emprestado de um amigo que estava emprestando os BAs dele porque ele não estava usando. Então ele emprestou para mim para eu poder trazer um conteúdo bem bacana aqui pro canal. Então muito obrigado ao Felipe Herculani. Eu vou deixar o canal dele aqui na descrição para vocês darem um apoio pro cara. Bom, chega de enrolação, vamos começar com a nossa review então. Começando do lado direito temos a ponta Volcanic Dash. A Volcanic foi uma ponta que veio originalmente no Winning Valkyrie. É uma ponta bem bacana porque ela é uma ponta extremamente alta, uma das mais altas do jogo, e ela é uma ponta larga, muito larga e plana. E isso por si próprio já dá um bom ataque na arena, um bom movimento, um bom padrão de movimento na arena. Mas como se não bastasse isso, essa ponta tem algo a mais. Ela tem o giro livre, o que faz com que o driver se movimente muito mais na arena e podendo até fazer um stall. Então esse driver é muito utilizado para combos de stall, que se baseia em girar, em seu bem ficar girando ao redor do seu oponente, até o oponente parar de girar. Então esse aqui é um driver bem bacana, e ele é um driver bem difícil de controlar, até porque é uma ponta extremamente plana, então vai fazer com que ele tenha um movimento muito descontrolado na arena e ele vai acabar saindo com bastante facilidade. Então o bacana desse driver é você explorar várias formas de lançamento até você saber o jeito certo de lançar isso aqui. Então é bastante treinamento necessário. Além do que ele tem a mola dourada aqui no meio, que dá pra você ver aqui, mais ou menos. Então essa mola dourada vai fazer com que ele tenha mais resistência a burst e um encaixe mais forte no layer. Então é bem bacana esse driver aqui. E outra coisa legal é que ele pode despertar. Então como vocês podem ver, o giro dele é um pouquinho travado ainda. E conforme você vai batalhando, lançando, o giro vai ficando cada vez mais solto, o que vai fazer com que ele tenha mais Life After Death na arena e corra cada vez mais. Agora indo para o disc desse combo temos o 5. O 5 é o disc que veio originalmente no Blast Genius em God. Ele é um disc pouco utilizado, ele não tem nada demais. O que a gente pode falar dele é que ele é um disc que tem um peso ok e uma estabilidade bem ok também. Além de que ele tem esses três pontos, que é essa parte levemente mais pesada, né, um pouquinho mais desequilibrada para esse lado do que para esse. E ele não tem nada de muito relevante, além de ser um disc bem antigo, então ele é ok. Não tem nada demais para falar sobre ele. E em conjunto com esse disc temos o Cross. O Cross é um frame bem bacana que veio lá na época de God, e ele tem como principal característica esses 4 pontos aqui bem equilibrados, ou seja, ele é um frame bem equilibrado que distribui o peso mais pro lado de fora. Além de que ele tem uma superfície bem plana aqui, bem lisa, o que vai fazer com que ele tenha mais Life After Death na arena. Então é um frame bem bacana, então ele é bem legal de ter vindo nesse set. Finalizando esse combo temos o Layer. Esse aqui é o Crash Ragnarok. O Crash Ragnarok foi a quarta evolução do Ragnarok. O Ragnarok é um bem muito tradicional. Então esse aqui é bem bacana dele ter vindo nesse set, até porque esse layer é prêmio de Random Booster, o original, na cor laranja. Então é bem bacana ter facilitado um pouco a forma de conseguir ele nesse set. Ele tá aqui nesse recolor branco que eu acho muito bonito. E como vocês podem ver, ele é um layer bem arredondado, que vai fazer com que ele tenha uma boa resistência e uma aerodinâmica bem bacana na arena. Além dele ter essas asinhas de metal distribuídas para os dois lados do layer. Qual é o propósito disso aqui? O propósito é que quando você lance com uma certa força, essas abas se expandam, fazendo com que a aerodinâmica melhore no B e ele fique mais circular na arena. E conforme o B vai parando de girar, essas abas vão se fechando para ele ter um padrão de movimento um pouquinho diferente no final da partida. Então é bem interessante essa mecânica aqui, e essa mecânica vem lá do Blaze Ragnarok. E a diferença do Blaze é porque o Blaze, as asinhas eram de plástico, não de metal. E aqui, como vocês podem ver, assim como todo layer Chozetsu, ele tem bastante metal bem distribuído para os dois lados do layer. E os dentinhos desse base são bem ok, na verdade são dentinhos bem fracos, até porque ele é um base de resistência, então esse base tem de eclodir com bastante facilidade. Então esse foi o combo do Crash Ragnarok. Agora vamos montar para ver como que são os cliques. São cliques bem fraquinhos, eu acho que esse B tende a eclodir com bastante facilidade, mas é bem bacana, é bem interessante esse combo, e vamos ver como é que ele vai sair na arena. Seguindo agora do lado esquerdo, começamos com o driver Cycle. O Cycle é um driver de resistência que veio lá da época dos Dual Layers. Ele é um driver que tem uma ponta bem plana de resistência, e ele tem esse pratinho enorme aqui ao redor dele.
o que na teoria vai fazer com que ele tenha mais Life After Death na arena para poder dar uns girinhos a mais quando ele estiver parando de girar. Então é um driver bem interessante e é bem bacana que eles trouxeram esse driver de volta, porque ele foi um driver bem pouco utilizado, então é bem bacana ver ele de volta aqui depois de tanto tempo. Claro, ele não é o melhor driver no competitivo, mas é bem bacana ver como esse driver funciona na arena. Seguindo aqui temos o Disc. Esse aqui é o One Dash. O One Dash veio originalmente no Buster Excalibur. E esse Disc foi feito exclusivamente para combinar com o layer do Buster Excalibur e de todo o seu combo, né, no geral. Ele é, como vocês podem ver, um Disc que tem a maioria do peso distribuído para esse ponto aqui, como se fosse mesmo uma espada, que é a ideia do Buster Excalibur, o que faz com que ele seja bem desequilibrado, principalmente para esse ponto aqui, o que vai fazer com que ele tenha mais ataques para cá e alguns contra-ataques bem bacana. Ele é um disc bem pesadinho. Eu não acho que ele se encaixa tão bem no competitivo, até porque ele foi feito mais para combinar com o Buster Excalibur, mas é bem interessante ver como essa combinação funciona. Eu não tenho Buster Excalibur aqui, mas eu tenho uma peça que vai combinar bastante com esse disc, e é inclusive a que veio nesse combo. Como frame, então, temos o Dagger. O Dagger veio primeiramente lá no Chose Triple Booster Set, no mesmo mês do lançamento do Buster Excalibur, justamente para combinar principalmente com Layer e com Disc. Até porque, como vocês podem ver, ele, diferentemente do Disc, ele não é totalmente desequilibrado para um lado só, ele tem 2 pontos aqui de equilíbrio, então ele é um frame bem interessante aqui, que eu inclusive tenho já, mas é bem bacana ter ele novamente aqui para mostrar para vocês, e principalmente agora juntando ele com o One Dash. Vamos mostrar como é que fica essa combinação na prática. Então aqui, como vocês podem ver, o peso principal do Disc acaba se encontrando com esse peso aqui do frame, o que vai fazer com que ele seja mais desequilibrado para esse ponto, e tudo isso se junte com a espada do Buster Excalibur. Então é bem bacana ver como esse disc funciona em conjunto com esse frame e com todo o combo do Buster Excalibur no geral, que infelizmente não tem aqui para demonstrar, mas mesmo assim é bem bacana ver isso aqui. Por fim temos o Layer. Esse aqui é o Bloody Longinus. O Bloody Longinus é a terceira evolução do tão consagrado Longinus. O Longinus sempre foi um Layer que tem muito peso, muito metal no seu Layer, inclusive foi o primeiro a ter metal em toda a série Burst. Então é bem bacana que eles tenham colocado bastante metal nesse layer, que acaba sendo um layer bem pesadinho. E como vocês podem ver, esse layer tem esses 4 pontos de impacto aqui distribuídos para os lados. Vendo aqui de cima, você já vê que ele é bem ofensivo, mas se você inclinar um pouco, você vê aqui como são altos esses upper attacks, o que vai fazer com que ele tenha mais ataque e possa até levantar os bays dos seus oponentes na arena. Então é bem bacana ver isso aqui, combinado com o peso dele, com toda essa ofensividade desse bay. Mas claro, ele também tem seus problemas. Ele tem muito recuo, como vocês podem ver, até porque 4 pontos de impacto vão abrir bastante espaço para recuo. O recuo, como vocês sabem, facilita o burst finish. E nesse caso eu não sei se vai facilitar tanto o burst finish. Até porque os dentinhos desse bay são bem fortes, então incluir esse bay não vai. Mas o problema do recuo é que ele vai dar um bom desequilíbrio para esse bay, o que faz com que esse layer não seja tão utilizado no competitivo assim como foram os outros Longinus. Então esse aqui é meio que a ovelha negra dos Longinus, mas mesmo assim ele é um layer muito bonito. Esse preto com roxo combina de uma forma sensacional, então é bem bacana de ver ele aqui nesse set. Os dentinhos desse aqui são bem fortes. Bom, esse aqui é o Bloody Longinus One Dash Dagger Cycle, um combo de ataque estacionário que vai ser bem bacana ver como é que ele se sai na arena. E agora indo para os lançamentos principais desse set, começamos aqui com o Quest. O Quest é um driver bem maluco, podemos dizer assim, até porque ele é um driver bem alto, um dos mais altos do jogo. O principal motivo dele ser considerado um dos drivers mais malucos do jogo é que, tá vendo essa ponta aqui muito larga de resistência? É uma ventosa. E a ventosa vai fazer com que ele acabe grudando na arena e ficando parado em uma posição só. Então é bem interessante, é bem maluco de ver como esse driver se sai na arena. É bem divertido de usar, mas o uso competitivo ele não tem quase nenhum. Até porque ele desequilibra muito fácil por ser muito alto e acaba não funcionando tão bem nos combos, mas é bem divertido de ver ele em ação. Além do que ele tem esse rolamento aqui ao redor da ponta para fazer com que ele possa girar, até porque se ele ficasse simplesmente parado ele não iria nem conseguir girar, né? Então esse rolamento é importante para fazer com que o B acabe conseguindo manter um giro estável na arena. Como disse, que temos o Outer. O Outer veio originalmente no Orichalcum. Orichalcum é um prêmio de... E o Orichalcum é um B extremamente raro, então esse disc era muito difícil de conseguir. Eles acabaram facilitando um pouco nesse Chose Customized Set, então é bem bacana ver que ele veio aqui nesse set
set tão completo, né? Com peças tão competitivas, que inclusive essa é uma peça extremamente competitiva, talvez não no cenário competitivo atual, mas na época era uma peça muito utilizada e muito buscada por todos. Então, como a gente pode ver aqui, ele é um disc bem oval, que, tipo, é um disc bem redondo, sim, ele não tem muita mudança aqui na área por fora, na área externa, e a distribuição de peso dele é mais focada para fora. Então ele é bem bacana para combos de stall ou até combos de resistência propriamente ditos, né? E aqui embaixo não temos nada demais, ele tem uma superfície bem plana e lisa, e ele tem um peso bem bacana, então ele é um disc bem legal para o competitivo. Hoje em dia já foi substituído por discs como o Will ou o Sting, mas ele é bem bacana mesmo assim de ter vindo nesse Customize set, principalmente na época do competitivo de Chozetos, ele foi muito bem utilizado. Agora, finalizando esse combo, temos o Orb Ages. Orb Ages é mais uma peça que era bem rara, ela é até considerada um dos lançamentos desse set, mas ela veio anteriormente num Random Layer, então é bem bacana que ela tenha vindo aqui. Então, como vocês podem ver, ele é um layer bem arredondado e ele abre poucos espaços para recuo, ou seja, ele é bem bacana para um combo de defesa ou resistência. E se você virar ele mais assim de lado, você vê que ele tem um formato mais ou menos de um guarda-chuva, que vai fazer com que ele possa até fazer com que os oponentes vão mais para baixo, ele tendo uns smash attacks, eu acho, e se eu tiver errado me corrijam aí, mas então é bem bacana ver esse layer aqui, até porque ele é um layer bem arredondado e ele tem dentinhos bem bacana aqui. Outra coisa é que ele tem também essas duas bolinhas aqui de metal distribuídas para os dois lados. Elas não têm muita função, até porque não funcionam tão bem do jeito que funcionaria, que é mais para fazer com que os ataques dos oponentes desviem nessas bolinhas, mas é bem bacana vê-las aqui. São bolinhas de giro completamente livre, de metal distribuídas para os dois lados do layer. E esse layer também, assim como todos os Chozetsu, tem bastante metal bem distribuído para todos os seus lados. Caraca, os dentinhos desse base são extremamente fortes. Então esse aqui é o Orb Ages Outer Quest. É um combo bem maluco, mas vamos ver como é que ele se sai na arena. Agora, por fim, vamos para a estrela desse set, começando aqui com o Zera Dash. O Zera é o driver que veio originalmente no Spriggan Requiem. Ele é um driver de equilíbrio e que tem três mudanças de modos. Então vamos ver quais são esses modos. Começando aqui, temos o modo mais utilizado. Esse aqui é o modo de defesa. O modo de defesa é uma ponta, é uma ponta bem larga aqui, mais arredondada, que vai fazer com que o Bey tenha um padrão de movimento um pouco mais circular na arena e acabe indo para o meio no final da partida. Então é bem bacana, é uma ponta de defesa bem simples e normal. Esse modo aqui é o modo de resistência. O modo de resistência ou equilíbrio é muito semelhante ao Fusion, porque como vocês podem ver aqui, não sei se a câmera está pegando bem, mas ele é uma ponta plana com uma bolinha bem pequena no centro, o que vai fazer com que quando ele vai para a borda, ele vai obter um padrão mais ofensivo, e quando ele vai para o centro, ele vai ter mais resistência na arena, vai se manter mais por lá. Então é um modo bem bacana. Eu não vou usar muito esse modo, até porque essa bolinha é muito pequena e ela vai desgastar com bastante facilidade. Ele vai acabar virando um driver de ataque, né? Mas, por fim, temos o modo de ataque. O modo de ataque é essa ponta aqui em formato de L, que tem esse padrão aqui mais ofensivo, com uma ponta larga e plana, que vai fazer com que ele tenha um padrão de movimento um pouquinho mais desequilibrado na arena e vai fazer com que ele ataque com mais facilidade. Então, e além disso, esse driver tem a molinha aqui dourado, que faz com que ele seja um driver dash e dificulte mais o burst finish. Então é um driver bem interessante, eu não sei se ele tem muito uso competitivo, mas é bem bacana a gente ver como é que ele vai se sair na arena nesses três diferentes modos. Agora para o disc temos o Zero. O Zero é um disc muito utilizado, talvez um dos mais utilizados nos combos estoque de Beyblade Burst. Até porque ele é um disc bem simples e ele é bom, é um disc bem competitivo. Porque ele tem um bom peso, uma distribuição de peso boa, e é isso. E ele também é um core disc que pode ser combinado com vários diferentes frames. Então ele é um disc bem bacana ser usado no competitivo. Ele é usado até hoje, não tanto quanto antes, mas ele ainda é usado até hoje. Agora indo para o frame, esse aqui é o Wall. Esse frame foi introduzido nesse set e ele, como o próprio nome diz, ele é como se fosse uma parede, uma muralha. Como vocês podem ver, ele é extremamente alto, extremamente grande e ele é o frame mais pesado de Beyblade Burst atualmente. Também bacana esse frame aqui, dependendo do como ele vai acabar raspando muito na arena,
mas se você usar no combo certo, ele pode até ajudar no Life After Death, então é bem bacana esse frame aqui, mas ele tem que ser muito bem utilizado, você tem que saber utilizar nos combos certos para que ele dê certo. Agora vamos para a monstruosidade que é esse layer. Esse aqui é o Chose Spriggan. O Chose Spriggan é a quinta versão do tão querido Spriggan da galera. Ele é um layer muito forte, assim como quase todos os Spriggans, ele é muito apelão e foi muito utilizado no competitivo. Hoje nem tanto, até porque os bays até porque os bays evoluíram, né? E esse aqui acabou ficando um pouquinho pra trás, mas ele é bem interessante mesmo assim. Bom, ele não tem tanto metal como os outros Chosetsus. O único parte de metal é esse centro dele, apesar de que essas partes aqui pareçam de metal, mas são apenas plástico pintado. Mas mesmo assim, o resto dele compensa essa falta de metal. Bom, como vocês podem ver, ele é um layer bem arredondado aqui, o que faz com que ele possa ter um padrão bem de resistência e ele ainda pode ter um bom ataque. E a principal habilidade dele é que ele gira para os dois lados, ou seja, se você vir aqui e mudar a rotação, ele vai mudar de lado. Aqui, como vocês podem ver, ele está em right spin, mas se você pegar a pecinha dele e girar isso aqui, você pode mudar ele para left spin. Eu infelizmente não tenho a pecinha aqui porque o meu amigo acabou perdendo a pecinha, infelizmente, né? Mas então a gente não vai poder testar ele em left, mas a gente ainda vai ter muita coisa para fazer com ele em right. Então é bem bacana a gente ver como é que ele vai funcionar. E esse aqui é uma habilidade muito legal e ela é muito padrão agora dos últimos Spriggans, a partir do Legend. Ela é o padrão dos Spriggans, tirar para os dois lados e ser apelão. E além disso, ele também tem os Chose Kakuse, que foram apresentados com o Chose Achilles, o Chose Spriggan e o Chose Valkyrie, que são essas abinhas aqui que quando você gira com uma certa força, elas expandem e liberam essas travinhas aqui que dificultam o Burst Finish, ou seja, o driver vai estar clicando, vai chegar aqui uma hora ele não vai conseguir passar, a não ser que ocupe um clique muito forte para que ele consiga passar disso aqui e eclodir. Então é bem bacana toda essa habilidade que esse layer tem, além de ser um layer muito bonito. Os dentinhos deles são muito bons. Então esse aqui é o Chose Spriggan Zero Wall Zero Dash. Bom, esse aqui é o Chose Customize 7. O vídeo tá ficando meio longo, então infelizmente não vou poder fazer alguns testes de giro neles na arena, mas fiquem aguardando aí que nos próximos dias vai sair um teste que eu vou fazer um mini torneiozinho entre esses 4 bays aqui para vocês verem qual é a performance de cada um na arena. Então fiquem aqui no canal para ver mais vídeos como esses. Então espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e deixe seu like e se inscreva para fortalecer o meu trabalho, para que eu possa continuar trazendo mais vídeos para vocês assim como esse. Muito obrigado por ter assistido daqui e até mais. Falou!